Gente, Cachoeira do Sul enfrentou na sexta-feira uma das maiores tempestades da sua história. Foram 160 milímetros de chuva em pouco mais de 40 minutos, superando a média de um mês em volume de chuvas em menos de um dia. A enxurrada devastou bairros, causando prejuízos a mais de 500 pessoas às vésperas do Natal. Ainda no sábado, a Prefeitura assinou o decreto de situação de emergência e iniciou o plano de recuperação da cidade. A Thelma Tomás conversa com a gente agora sobre este assunto, nos trazendo as últimas informações e também resgatando um pouco dessa história, desse triste fato, que assolou Cachoeira do Sul na última sexta-feira. Boa tarde, Thelma, bem-vinda. Boa tarde, Lena. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. Infelizmente, não eram essas as notícias que a gente queria trazer no pós-Natal, Cachoeira do Sul, então, vivendo a maior tempestade da sua história recente, um evento climático aí que deixou um rastro de destruição, principalmente em locais onde a gente nunca havia registrado uma situação tão grave como essa que aconteceu na sexta-feira. Nós já tivemos alguns alagamentos e já mostramos aqui no NT Sul várias pessoas que perderam bens e até as suas residências atingidas violentamente por enxurradas e por enchentes, mas desta vez não teve quem não tivesse visto alguma coisa ou algum dano causado em diversos pontos da cidade, inclusive no centro, onde a gente nunca tinha visto alagamentos dessa proporção. Como tu já antecipaste, realmente foi um alto volume de chuvas e num pouco e curtíssimo espaço de tempo não deu tempo de pensar. Muitas pessoas perderam seus animais, perderam bens, como eu já havia citado, e outras tantas perderam as suas casas. Felizmente, a gente não registrou nenhum óbito, mas pelo menos 24 pessoas chegaram ao Hospital de Caridade e Beneficência aqui do município feridas em função das enxurradas. Hoje pela manhã eu conversei com a prefeita Ângela Chu por telefone, que destacou em primeira mão, já em primeiro momento dessa conversa, a solidariedade cachoeirense, que atendeu a comunidade de uma maneira de imediato e de um grande volume, ao chamado da solidariedade e respondeu com doações já num primeiro momento, levando alimentos, móveis, utensílios, eletrodomésticos para socorrer essas famílias, mais de 500 pessoas, como a gente já antecipou aí na abertura dessa conversa, que perderam tudo às vésperas do Natal. A enxurrada que atingiu Cachoeira do Sul na sexta-feira trouxe danos não só a casas, a residências, mas também a negócios, já que atingiu o centro da cidade, onde boa parte dos comerciantes estavam vivendo aquele momento pré-natal, que pode ser o grande movimento, muitas vezes, do ano para seus negócios. No dia seguinte, quem passava pelo centro via que boa parte das lojas, principalmente aqui na rua 7 de setembro, estavam fechadas, principalmente porque o alto volume de chuvas impediu que eles pudessem recuperar as suas mercadorias e até limpar os seus estabelecimentos para poder fazer a abertura no dia em que teriam provavelmente um dos seus maiores movimentos, que eram as compras do pré-natal, da véspera do Natal, dos festejos aí com as suas famílias. Ainda pela manhã, a prefeita falava sobre o decreto de emergência, que é o primeiro passo para que se comece a movimentação de recursos com o Estado e com o governo federal para recompor a cidade e garantir também um auxílio para essas pessoas que perderam as suas casas. Ainda sobre isso, ela falava que esse levantamento que já foi feito pela Defesa Civil era determinante para que se faça um raio-x e se mostre esses dados definitivos e de forma mais detalhada, tanto para o governo do estado quanto para o governo federal, a fim de garantir, então, esse apoio financeiro que vai ser determinante para obras de reestruturação do município. Separei um trechinho da minha conversa com ela por telefone, que acompanhou ainda todo o trabalho que foi feito durante o final de semana, em visitas aos locais mais atingidos e também na distribuição de alimentos, móveis, essa ajuda humanitária que movimentou toda a comunidade de Cachoeira em socorro àqueles que foram mais afetados pela enxurrada. A gente confere agora, então, esse trechinho da minha conversa com ela que eu separei para dividir com quem está nos acompanhando em casa aqui pelo NT Sul. Depois que nós passamos sexta, sábado e domingo,
cuidando das pessoas, providenciando o mínimo necessário para minimizar em termos de alimentação, muita doação também da nossa comunidade cachoeirense, que respondeu de imediato à solicitação, né, de uma campanha de doação, não só de alimentos, mas de roupas, de móveis e de eletrodomésticos, enfim. Mas a nossa preocupação até domingo foi minimizar os danos e dar umas condições da nossa comunidade atingida ter como passar o Natal com um pouco de dignidade, vamos dizer assim. E estamos também trabalhando na arrecadação dos entulhos. Também domingo as caçambas foram juntar todos os entulhos possíveis e hoje continuamos também com a limpeza da cidade. E a partir, então, do meio-dia, né, a prefeitura vai abrir e aí nós vamos, então, providenciar, né, a parte burocrática do decreto de emergência. Agora já temos todos os dados levantados dos danos, da extensão dos danos, e vamos começar, então, as tratativas com o governo estadual e federal para conseguirmos apoio, né, para Cachoeira do Sul enfrentar mais essa tragédia, vamos dizer assim, que se abateu desde sexta-feira. Após o levantamento dos dados, ver, então, as estratégias que nós vamos adotar para recuperar também a cidade e também todos os danos causados pela enxurrada que houve na sexta-feira. Dados esses que a gente confere aí na tela conforme a Defesa Civil já oficializou. Então foram 565 pessoas atingidas, 176 casas danificadas, 9 totalmente destruídas, 124 ainda precisam de uma avaliação mais detalhada e nessa enxurrada 674 animais foram atingidos, então, junto com essas famílias. Outros dados importantes com relação ao número de bairros que foram afetados, 91 casas foram atingidas no bairro Bom Retiro, que foi o bairro mais atingido, seguido pelo bairro Barcelos, com 34 casas, e em terceiro lugar o bairro Ponte Verde, que teve 27 casas atingidas, Lena Caetano, então, por essa tragédia na sexta-feira aqui em Cachoeira do Sul. Foi assustador. Foi assustador, Thelma, e surpreendente também, digamos assim, até porque tem se confirmado, na verdade, isso, as previsões que as autoridades mencionam, né, nos últimos tempos, de que cada vez mais a gente tem que estar preparado para aquilo que não está previsto, para o imprevisível, né? Porque foi de uma hora para outra, uma coisa assim meio que surpreendente, uma coisa localizada, que surpreendeu, que apavorou, que transtornou e transformou a vida de muitas pessoas. As imagens que circularam pelas redes sociais, pelos grupos, né, foram bastante surpreendentes e chocantes. Então, repercutiu bastante e que bom, né, segundo a prefeita mencionou aí, que teve uma resposta imediata por parte do poder público, também a população, a comunidade se mobilizou, mas essas imagens, na verdade, eu acho que são, o impacto que elas provocaram é insuperável, na verdade, principalmente para aquelas pessoas que vivenciaram e passaram por tudo isso, né? Sem sombra de dúvidas, inclusive a gente vai trazer algumas delas aí para resgatar essa situação que aconteceu na sexta-feira, como é o caso aí, 13º GAC, o muro do quartel, né, do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, não resistiu à enxurrada também, parte dele cedeu por conta do alto volume das águas. Foi o caso também do muro do Marista Roque, que cedeu também com alto volume de chuvas, e como tu mesmo estavas dizendo, né, foi tudo muito rápido, impossível de qualquer ação para conter tudo isso que aconteceu. A água veio com muita força em pouco tempo. Isso demonstra também aquilo que a gente já vem falando há bastante tempo, que todas as autoridades e os entendidos, né, sobre os eventos climáticos que a gente vem
acompanhando já há bastante tempo. Eles vão se intensificar. Aqui a gente vai acompanhando imagens da Rua Conde de Porto Alegre, que segue interditada em função do alto volume de água. As pedras se deslocaram, né, Helena, e o calçamento não existe em boa parte, deixando toda a área superior ali de acesso ao Alto do Amorim, a Rua Orlando da Cunha Carlos, então toda a área superior de acesso ao Prado está sem condições de acesso. Isso aqui na Rua Ramiro Barcelos, abaixo ali do Instituto João Neves, as casas totalmente inundadas. Essas pessoas aí também perderam boa parte dos seus bens, muitas casas também tomadas pela água. Isso aí também é um registro dessa parte da cidade, na Rua Ramiro Barcelos, a ponte da General Osório, também que acabou cedendo por conta da água, imagens que a gente também está trazendo aí. Aí, aqui na proximidade, inclusive da TV, que é no acesso à Feira Livre Municipal, também muita água. Também pelas imagens, por esses vídeos compartilhados, que o áudio, o desespero das pessoas, a agonia das pessoas que estavam ali vivenciando aquela situação, impotentes, digamos assim, pela força da água, né? Porque não eram casinhas, são moradias bem estruturadas, né? Foi assim uma coisa muito imprevisível, muito repentina, que realmente assustou e apavorou. E o que nos preocupa é justamente isso, né, Helena? Deixa muito claro que nós estamos com uma cidade, uma estrutura toda despreparada para eventos dessa natureza, né? Então, cada vez que agora a gente tem uma previsão de chuva, estamos todos alarmados, sem saber o que pode nos acometer, de que forma essa chuva pode vir, e estamos todos à mercê de situações como essa. O centro da cidade, que é praticamente um rio, né, nas proximidades aqui da sede da TV Cachoeira, essa é a Rua 7 de Setembro, quem diria que nós veríamos uma cena como essa, né? Não há escoamento, não há a lateral do supermercado IMEC ali, também um centro de comércio intenso, em que infelizmente a gente vê tudo isso. A mais chocante das cenas é essa aí, onde ocorre um resgate no bairro Quinta da Boa Vista, né? Felizmente não ocorreu um óbito, mas a gente vê aí o desespero de uma moradora sendo resgatada, pessoas, né, populares, se colocando nessa situação de risco, Lena, aí, para tentar salvar a vida de uma pessoa ali também numa situação desesperadora. A gente só tem que manter a fé e confiar que a próxima chuva que aí vem nos próximos dias não nos pegue nessa mesma situação. Oremos, Thelma, literalmente oremos, né? Só Jesus na causa, como se diz, e muito trabalho também por parte das autoridades, enfim, da prefeitura principalmente, né? Sem dúvida. Que tem que se mobilizar para que essa infraestrutura urbana seja melhorada, para que seja minimizada, pelo menos, quando ocorrer coisas semelhantes a essa. Obrigada pela participação, Thelma. Só um detalhe antes de me despedir. Deixar claro ainda que aqueles que foram afetados devem procurar a Prefeitura Municipal, os CRAS, que são os centros de referência ainda, para fazer o cadastramento, para receberem os auxílios a partir desta tarde e nos próximos dias. Então, segue esse serviço aí disponível durante o horário de expediente. A Prefeitura hoje iniciou seu expediente ao meio-dia, mas a partir de amanhã segue o atendimento no horário normal do expediente da Prefeitura, que retoma os seus trabalhos normalmente. Uma boa tarde para quem está nos acompanhando aí. Sigamos com fé, que Deus nos proteja. Bem, obrigada, Thelma, pela participação. Obrigada mesmo, boa tarde, boa semana.